Mas agora, meus amigos e minhas amigas, chegou na hora da gente anunciar a nossa convidada. Ela é professora conhecidíssima aqui na cidade de Currais Novos. Ela já participou da política currais-novense. Ela já foi presidente do sindicato dos professores aqui em Currais Novos. Já lecionou em vários colégios aqui em nossa cidade. E é com muito carinho que eu apresento para vocês hoje a nossa querida Francisca Palmeira, professora. E antes de qualquer coisa, eu quero lhe dizer, Márcio, que esse seu programa é ontológico. Não é? Esse seu programa é um programa maravilhoso. Eu, na qualidade de historiadora, adoro história, né? Isso. E aqui desfila as histórias mais importantes que a gente pode assistir, né? Cada pessoa que vem aqui, ela fala da sua história. Isso. E essa história, ela está impregnada na questão cultural, na questão econômica, né? Religiosa. E é uma verdadeira aula. Eu, pelo menos, assisto sempre o seu programa, porque ele vou repetir, é um programa ontológico. Você assistindo, a pessoa que assiste o seu programa, ela fica muito bem informada. Isso aqui é para virar livro. Isso. Pois obrigado, Francisca Palmeira. Pois então, agora vamos saber da sua história, né? Agora chegou o seu dia de contar a sua história. Vamos começando logo. Francisca Palmeiras Currais Novense, como é que é a sua? Olha, eu sou natural de Itaberaí, Goiás. Itaberaí? Itaberaí, Goiás. Itaberaí, Goiás. Só que meus pais eram nordestinos, né? Já são falecidos. E eu vim de lá de Goiás novinha para cá. 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos ainda. Eu me considero nordestina e sou nordestina. Nordestina. Apenas 2 anos de idade. Né? Nasceu lá. Seus pais faziam o quê, Francisca? Meus pais, eu vou começar... Para você ir para... e nascer lá em... Itaberaí. Então, como foi que eu fui parar nessa cidade e nasci lá? Então, é o seguinte, meus pais, meu pai Henrique Palmeira de Almeida, ele era paraibano da cidade de Areias. E minha mãe era paraibana da cidade de Caiçara. Caiçara, ela fica ali perto do rio Curumataú, na divisa mais ou menos com Nova Cruz. É ali, é Caiçara. Minha avó era de lá. E meu pai veio de lá com 11 anos de idade, da cidade de Areias, porque o pai dele faleceu com 33 anos, faleceu muito jovem, e meu pai veio de lá com a mãe dele, e todos eram 5 irmãos. Eles vieram morar aqui vieram para Jardim do Seridó, morar com o avô. Porque como a minha avó tinha ficado viúva, e naquela época era muito difícil uma mulher, ela se... Não, é uma viúva nova, né? Resolver sozinha. O esposo dela tinha 33 anos, né? Ela ficou viúva aos 25 anos. Aos 25 anos. Mas já tinha 5 filhos, porque naquela época as moças se casavam muito jovem. Viu? Então eles vieram. Agora aí casou jovem mesmo, viu? Casou. Então vieram para cá, para... Jardim do Seridó. Morar com o pai, novamente, né? Voltou para casa com 5 meninos. Com os 5 meninos. Só que a minha avó teve uma situação bem complicada, porque como ela era mulher, tem essa questão machista, naquela época mais do que nunca, a minha avó sofreu um pouco, né? Chegou na casa do meu avô, não faltava nada, porque meu avô era uma pessoa que tinha posses, e não faltava nada para ela e para os filhos. Não faltava nada do ponto de vista econômico. Isso. Mas do ponto de vista da vida não era assim muito boa, porque ela ficou tipo assim, uma escrava da casa, só para trabalhar. Ela não saía para canto nenhum porque era viúva. Tanto é que ela nunca mais se casou. Quando meu avô recebia... Olha que história interessante. Quando meu avô recebia as pessoas na casa dele, naquela época se comprava... produtos nas cidades, saíam nos cavalos, tropeiros, né? E o pessoal se hospedava na casa do meu avô. E a minha avó fazia, por exemplo, café, ela vinha lá até o corredor com essa bandeja
E meu avô ia até a metade do corredor, pegava essa bandeja e trazia para a sala. O povo não vê. Para o povo não ver. A minha avó, que era nova e não tinha marido, e aquela coisa toda, para não se sentir desmoralizado. E meu pai e os irmãos não estudaram, porque naquela época tinha a história de estudar até a 4ª série, que era o 4º ano na época. Isso. E os primos do meu pai, que todos tinham terra, essas coisas, todo mundo estudou, fez esse grau de ensino até a 4ª série. E meu pai não pôde estudar, e nem os meus tios, porque eram filhos de viúva. E o meu avô dizia, olha, esse menino não pode ir para a escola, porque lá eles vão dar trabalho, eles vão fazer bagunça, porque não tem moral, porque não tem pai. Quer dizer, a mãe não tinha moral. Cristo. Agora, isso eu estou falando de uma época, meu pai foi de 1916, eu estou falando de uma época bem atrasada. Hoje nós ainda temos, né, o machismo, lutamos para acabar, temos muito isso, mas naquela época era muito mais profundo isso e era determinante. Então dizia, é assim e acabou. Isso. Então minha avó meu pai ficou órfão aos 11 anos e ficou com minha avó 2 anos lá. Aí meu pai era uma pessoa muito destemida, meu pai eu considero meu herói, uma pessoa muito destemida, muito decidida. Aí ele disse, vamos embora. Então minha avó veio com os outros irmãos e ele vieram carregado em cavalos, nos caçoais, daquela forma. Então vieram com esse povo. Essa história do caçoar, quando meu tio mais novo vinha, já foi quando veio de Areias para Jardim. E de Jardim, eles já estavam um pouco grandinhos e vieram morar no Mapirunga, aqui no município de Currais Novos. Então moraram lá um tempão. E bem para frente, que meu pai chegou com 13 anos. Com 11 anos chegou em Jardim. Com 13 anos chegou no Mapirunga e tomou conta da casa, era o homem da casa. E ele disse que não ia se casar nunca enquanto a mãe dele fosse viva para cuidar dela. Naquela época precisava ter, né? Então, o que é que ocorre? Meu pai já estava com 36 anos, aí minha mãe veio lá de Caiçara com os pais dela e deu na veneta, que meu avô tinha umas terras lá na beira do rio, e deu na veneta dele de vir para cá. Aí meu avô veio com minha avó e minha mãe. E meu pai com 36 anos, minha mãe com 14, quando meu pai viu minha mãe, se apaixonou por ela e casou, que ele disse só se casava quando a mãe morresse, mas quando ele viu minha mãe... Aí não se aguentou, não. E aí se casaram. E tanto é que a minha mãe, no primeiro momento, só pôde se casar no civil, porque Monsenhor Paulo não deixou eles se casarem na igreja, porque Monsenhor Paulo achava que meu pai não era solteiro. Meu pai tinha inventado aquela história, porque lá em Areias o sacristão teve um surto e queimou toda a documentação. Quando foram buscar um documento chamado batistério, então não acharam. E Monsenhor Paulo não aceitou que meu pai se casasse na igreja, porque ele na cabeça dele, meu pai não era E quando foi que resolveram ir para... E meu pai foi se casar, já mais para frente, eles eram muito religiosos, se casou, já tinha neta desse tamanho, já com 6 anos, foi quando eles se casaram na igreja. Aí, você perguntou... Não, aí quando foi que na hora que ele se casaram e resolveram a vida dele, foram para... Foi. Era agricultor? Meu pai... Seu pai agricultor? Meu pai era agricultor. Então, resolveram ir para Goiás. Depois se casaram. Ele até... Mesmo ela com 14 anos podia se casar, não era? Era, casava. Naquela época se casava muito jovem. Ela se casou com 14 anos. Aí eles foram para Goiás, né? Meu pai gostava muito de se mudar de um lugar para outro. E também aqui tem aquelas dificuldades, tem seca, tem essas coisas. Isso. Aí ele foi lá para Goiás, para uma cidade chamada Itaberaí. Aí eu nasci lá. Tem até... Você são quantos irmãos? São 6 irmãos.
Maria da Paz, a mais velha, Joana Dark. Que também nasceu lá em Itaberaí. Não. Silvinha nasceu, uma nasceu em Nova Cruz, outra nasceram em lugares diferentes. Então, lá em Goiás, nasceu quando teve 14 filhos e criou 6. Uma morreu com 11 anos. Aí se criaram 6. Aí foi na hora que aí resolveu vir embora para Currais Novos? Foi. Então, ele foi lá para Itaberaí, né, com a minha mãe. Esse caso, lá eu nasci. Nasceram outros também lá, mas esses que nasceram lá morreram. E ela já levou uma daqui. Foi. Ela levou uma daqui, que era Maria da Paz, a mais velha. E lá eu nasci. Então, voltamos nós duas. Ela teve mais uns gêmeos e mais outra que também... Porque naquela época as crianças morriam muito. Não tinha o avanço da ciência que tem hoje, né? Isso. Então, em chegando aqui em Currais Novos, mais uma vez... Chegou com 2 anos em Currais Novos. Mais ou menos 2 anos. Né? Aí nós moramos pouco tempo aqui, porque antes de papai ir para... Logo quando ele casou, ele morou uma época ali, perto do SIAC. Morou uma época. Antes de ir para Goiás. Aí voltamos. No caso, eu já vim com eles. Aí ele ficou um tempo aqui. E ele até apalavrou uma casa ali na rua Capitão Morgalvão. Aí a casa era como eu chamo, de rua a rua, né? Como diz o ditado. Isso. Aí mamãe era criança, casou com 14 anos, né? E com muita saudade dos pais, e começou a chorar, ele pegou, se afobou e não comprou a casa e foi lá para Nova Cruz, né? Aí nós moramos lá 7 anos. Nova Cruz. Lá nasceu outra menina, nasceram mais 2. Aí depois, quando nós voltamos novamente para Currais Novos. Mas quando chegamos em Currais Novos, aí a gente não ficou na cidade mais não, a gente foi morar num sítio. Qual sítio? Fomos morar no sítio Mapirunga novamente, o sítio que a minha avó morou lá um período. E desse sítio Mapirunga, depois a gente morou um período na Pintada. E como foi o estudo da gente? Meu pai e minha mãe, você pode perguntar, e vocês estudaram como desse jeito? Porque se mudava muito de um lugar para outro. E meu pai era analfabeto por essa situação, mas dava muito valor ao estudo, dizia, você tem que estudar e tal. E minha mãe estudou pouco, né? Que ele estudou até... acho que o 2º ano, naquela época. Só que minha mãe lia muito, lia tudo pra gente, alfabetizou a gente. E com essa andada, mudar de um lugar para outro, atrapalhou os nossos estudos. Mas tinha sempre na mente, tem que estudar. Tanto é que minha mãe alfabetizou a gente. Isso. Mas com essa história toda de vai para lá, vai para cá, eu terminei indo para a escola, tinha mais de 15 anos. Quando eu fui matriculada a primeira vez lá no Trancola. Então, eu já tinha mais de 15 anos. Quando eu cheguei lá, aí Noélia, que era minha querida amada Noélia, era professora e ela foi fazer um teste, né? Porque nós Quer dizer que você entrou com 15 anos de idade, foi para um banco de escola? Foi, a primeira vez. A primeira vez. É como Marina Silva, 15 anos, para fazer o primeiro ano. Marina Silva foi para a escola a primeira vez com 16 anos. 16 anos. Você foi com 15. Foi um ano antes. Isso para fazer o primeiro ano. Primeiro ano. Quando eu sentei na sala de aula... Um bocado de menino de eu não esqueço nunca. 6 anos, 7 anos, Mas 8 era anos. tudo misturado. Nós não era assim. Sim, era mesmo. Era muito exato. seriado. Era da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. E a professora, coitada, sozinha, dando aula para todo mundo. Aí Noélia disse, vocês sabem as vogais? Eu tendo a fazer vergonha. Aí eu disse... Sei, A, E, I, O, eu também sei as consoantes. Aí, Noélia, super inteligente, aí eu disse, oxe, que ela não sabe diferenciar consoante, essa menina sabe ler. Aí pegou um livro lá da estante, disse, leia isso aqui, abriu no meio, assim, uma pasta bem, um texto grande, leia. Aí eu li, assim, com dificuldades por conta da timidez, mas eu li o texto todinho. Aí ela, muito espontânea, Noélia, tomando... O que é que eu faço com essa menina? O que é que eu faço com essa menina? Eu sei que fizeram as adaptações e que e logo antes do período normal eu terminei o primeiro, chamava o nível elementar. Então eu terminei a 4ª série, né? Quando eu terminei a 4ª série... Então, de primeiro ano você já passou para a 4ª? Já. E eu super dedicada, e não faltava, podia chover, mas eu não faltava um dia sequer.
Aí, quando terminei a quarta série, aí, seu piano, na época, me ofereceu a escola do Trangola, porque a professora Graça ia se casar. Que antes era Noélia, professora, e depois já era Graça. Aí ele disse... Sim, para você já ser professora? Professora. Ganhei um contrato do Estado. Com 17 anos de idade? Não, eu já estava com... Nesse período, eu já estava com 20 anos, porque eu terminei, né? Sim, terminou, aí ficou por ali, foi... Eu já estava com 20. Aí ele me convidou para ensinar, me deu um contrato, porque não tinha concurso, né? Ele me deu um contrato, a professora vai casar e você vai ser professora aqui. Contrato mesmo do Estado. Isso. Bom demais. Aí, mas, ao mesmo tempo, Noélia tinha me convidado, e Diva, a irmã dela e seu Noel, para eu ficar na escola dela, que era no Olho d'Água do Trangola ali vizinho, e que era uma escola do município. E aí lá só tinha a primeira e segunda série. E eu disse, eu terminei a quarta série, eu sou uma pessoa muito responsável, eu não estou preparada para ensinar. Mas esse primeiro e segundo dá. Aí perdi o meu contrato do Estado, seu piano implorou, e ele tinha poderes para isso, e implorou, mas eu não assisti neles, porque eles confiavam muito em mim. Mas eu vim lá para seu Noel, as meninas me ensinaram a ser professora, porque uma pessoa que terminou a quarta série não é professor. Né? Mas na época se ensinava na zona rural dessa forma. A dificuldade. Mas Noélia e Diva, elas me ensinaram a ser professora. E eu tinha uma vergonha muito grande quando as pessoas diziam, ei, é professora, eu dizia, eu sou professora. Eu ficava com vergonha. Mas logo, logo eu peguei o fio da meada, como diz o ditado. Eu aprendi com elas, eu aprendi nos treinamentos que tinha muito da Secretaria de Educação. Aí fiz o curso supletivo. Fiz o curso supletivo. O primeiro e segundo grau supletivo. Já fiz num curso chamado Logo os Dois. Então, eu fiz com muito êxito, um curso muito bom, que tinha uma discriminação, mas só que quando terminou esse curso, as pessoas... Quem mais foi aprovado no vestibular foi quem fez esse curso. A maior aprovação. Era um curso muito bom. A média era 8. Ninguém podia tirar nota abaixo de 8. E então, eu fiz esse curso. Aí, eu comecei a me sentir professora. Aí fiz faculdade de História em Caicó. Aí sim, fui muito bem sucedida lá no curso. Quando eu cheguei em Caicó, que eu me sentei para estudar, aí foi a primeira vez eu disse, agora eu estou em uma escola, porque eu nunca tinha estudado normal. Eu estudei, né, minha mãe me alfabetizou, eu estudei assim, com essas salas multisseriadas, né, professor fazendo o que podia. E quando eu cheguei na universidade, eu disse, agora eu estou numa escola. A primeira vez eu disse, agora eu estou numa escola, matriculada em uma escola. Quando chegou na universidade? De verdade. Porque lá o professor fazia o que podia. Isso. Porque você imagine você, Márcio Costa, você aí aqui tem uma fileira de aluno de primeira, uma fileira de aluno de segunda, de terceira e de quarta, para você ensinar no mesmo tempo, no mesmo horário. Local, né? Quer dizer, os professores eram maravilhosos, porque Noélia, tirar o chapéu, Graça também, os professores de lá, mas eles não podiam fazer muita coisa porque a dificuldade era muito grande. E era um quadro praticamente só? Era um quadro só, dividido em 4 pedaços. Já tem o título de cidadã corrainovense? Tem não, eles esqueceram Não de tem mim. o título de cidadã. Atenção, atenção, meus amigos vereadores de plantão que nos assistem. Olha, sinceramente, agora aqui é uma surpresa muito grande. Francisca Palmeira, essa história maravilhosa, não ter o título de cidadã corrainovense. Tanto trabalho, tanto serviço prestado em nossa cidade, merece o título mais do que nunca de você, telespectador que está me assistindo agora, vereadores que estão nos assistindo agora, por gentileza, amanhã providenciar esse título de eleitor para Francisca Palmeira, viu? Silvinha, Minha irmã. boa noite. Estava testando porque minha irmã vai participar do Jogo de Lero. Quero parabenizar minha esposa e agradecer por tê-la conhecido. Te amo, seu esposo Roberto. Estamos aqui assistindo, felizes em ver o quanto você é especial para a nossa família. Você é responsável por tantos jovens que foram seus alunos e hoje estão bem-sucedidos. Sua missão foi cumprida muito bem como educadora, sempre contribuindo por onde passa com seus saberes. Um exemplo de ser humano. Queremos agradecer por esse programa maravilhoso que revela tantas maravilhas como é o caso dessa maravilhosa que aí está.
Sua família te ama. Portanto, aí, Roberto, né? E Silvinha é quem? Minha irmã mais nova. A sua irmã mais nova, né? Ah, muito bem. Parece assim, a minha família é assim mesmo. Ó. É amor demais, é só amor. Se Oh, espremer, coisa é só amor. Certo. Valquíria. Valquíria está aqui. Valquíria. Francisca Palmeira, mulher guerreira, amiga, fiel, sempre disposta a ajudar, a ouvir, poetiza e muito mais qualidades que admiro. Amiga, você é show. Ah, é poeta também, né? Valquíria, eu me aventuro no mundo de poesia. Certo. Estou pensando até em escrever um livro com Muito Maria. bem. Maria, ela está me fazendo uma parceria comigo. Muito bem. Valquíria aqui, viu? Valquíria é o amor da minha vida. Pois é, Machado. Estou ligado no programa Jogo de Lero. Boa noite, Márcio Costa. É com muito prazer assistir o seu programa Jogo de Lero, que resgata histórias com personagens, às vezes anônimas, mas com imensos conhecimentos que precisam serem aflorados para a sociedade contemporânea conhecê-las. Parabéns pela permanência, parabéns pela permanência e um grande abraço à minha amiga e professora Francisca Palmeiras. Machado é Sensacional, um né? ser na medida da palavra. Exatamente, muito gente boa. Vamos aqui. Sim, Roberto, obrigada. meu Roberto, amor. parabenizando o Jogo de Lero. 10, aqui estamos, está dizendo que está assistindo lá. Valeu, Roberto, aquele abraço, meu amigo. O cinegrafista Roberto, né? Cinegrafista. Muito bem. Ana Paula, passando para parabenizar Francisca Palmeira, essa mulher que é exemplo de luta, determinação e de muita sabedoria. Ela é inspiração para todas nós mulheres, um ser humano incrível que admiro demais. Ana Paula. Aprendo tudo com ela, é uma amizade para sempre. Pois é. E vamos lá. Socorro Nascimento. Um abraço para Francisca Palmeira. Essa mulher ímpar que lutou muito para chegar até aqui. Socorro Nascimento de Tibau. Ave Maria, Socorro Tá é meu vendo? Você viu onde é que a xodó. gente tá indo, viu? Lá em Tibau, Eu viu? avistei Socorro, me emocionei, de tanto que eu quero bem a ela. Pois é. Valéria Azevedo. Minha sobrinha. Boa noite, sou Valéria e estou aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, acompanhando esse programa maravilhoso que conta a participação da minha tia. Parabéns, titia, você é uma mulher inspiradora. Tenho muito orgulho da mulher excepcional que você é e da sua história de vida. Ela é linda, vai ter um bebê. Ô, Valéria, aquele abraço, Amo, viu? amo. Aí em Mato Grosso do Sul. Chico Professor. Eita, tá no Sempre bom compartilhar de um bom diálogo com a querida madrinha Francisca Palmeira, que extrapola o universo da sabedoria com sua formação e experiência de vida. Francisco Lima, tá mandando um grande abraço. Querido. Eu amo demais aquele meninão, bem grandão. Tereza Amorim. Tereza Amorim. Terezinha. Parabéns para essa mulher guerreira, sindicalista, que não foge das lutas trabalhistas e ideologias. Sua amiga Terezinha. Terezinha é como, vou usar um chavão, o baluarte da luta. Ela começou a luta lá na Escola Nossa Senhora, ela já fazia os movimentos. Olha aí, tá Minha vendo? querida Terezinha, quero bem demais a ela. Para Patrícia Daliane. Eita, Patrícia. Mandar um abraço a Francisca Palmeira. Patrícia Daliane parabeniza a Francisca Palmeira e se inspira na sua luta sindical. Patrícia é tudo Que de coisa bom. maravilhosa, viu? Que homenagem, que coisas boas das pessoas. Fátima, parabéns, minha amiga Francisca Palmeira. A sua história é cheia de lutas e conquistas e você é uma vencedora. Dionísio e Fatinha tá mandando um grande abraço. Fatinha é muito minha amiga, é uma pessoa maravilhosa, inteligente demais. Pois é, tá vendo? Sensacional, que tanta coisa boa chegando por aqui. Nosso amigo Donato Aprígio, grande educadora, programa tá show. Obrigado, Donato. Obrigada, Aquele abraço, Donato. meu amigo. Eita, que tem coisa aqui chegando, viu? Rose. Rose, minha filhinha. Rose. Minha filhota. Boa noite. Mensagem para Francisca Palmeira, minha mãe. Mãe, muitas saudades. Que Deus te abençoe muito. Beijos no coração e na alma. Quem também manda beijos é seu neto Pedro Henrique e seu genro Cleverton. Meu genro, que é um filho que eu tenho. É um filho também, E eu né? jurei que eu não ia chorar e eu não vou. Para não borrar a maquiagem. Direto de Sergipe, tá mandando esse boa noite pra gente. Amo demais. Boa noite. Mensagem para Francisca Palmeira, minha mãe. Mãe, muitas saudades, que Deus te abençoe muito. Beijos no coração e na alma.
A senha é um exemplo de vida, a senhora é um exemplo de vida para mim e para todos que te rodeiam. Te amo. Quem também manda um beijo é seu neto Pedro Henrique e seu genro Cleverton, direto de Sergipe. Sou Rose, que é filha. Rose, obrigado, viu? Pelo carinho. Nossa amiga Betinha. Betinha. Sou fã de Francisca Palmeira. Um grande cheiro. Oh, meu Deus. Betinha do Banco Brasil, Eu Betinha também da CDP. sou. Quem não é? Pois é. Inspiradora ela. Isso. Vamos ver quem é aqui. Boa noite, Márcio. O programa promete. Francisca é um exemplo de mulher indescritível. Agora eu não tenho o nome aqui, Francisca, mas eu acho que você conhece ela. Graça. Fátima Sá. É Fátima, rapaz, com esse chapéu aqui na cabeça, hein? Fátima Sá, Fátima muito Sá, bem. eu sempre costumo dizer que Fátima é unanimidade. Unanimidade, né? Unanimidade, eu adoro. Isso. Mais uma. Francisca, sua sobrinha disse que você lhe alfabetizou e é muito grata por isso. É inspiradora para todos que conhecem. Muito bem. Bom, pessoal, vamos dar um time aqui nas mensagens para a gente continuar aqui com o nosso bate-papo, viu? Muito bom o programa. Francisca Palmeira aqui com a gente. Então, começou a lecionar e aí, para a gente dar uma andada rápida aqui na nossa conversa, que tem muita coisa aqui ainda, começou a lecionar. Aonde você ensinou tanto? Para a gente dar um pulo aqui. A minha história de ensino, hoje mesmo, em todos os lugares, só para resumir aí, todos os lugares que eu chego nessa cidade, todo estabelecimento que eu chego, eu encontro um aluno, 2 ou 3. Porque eu comecei a ensinar em 75. Lá no sítio, né? Na zona rural. Isso. Trabalhei 6 anos lá como professora polivalente. Aí vim para a cidade, ensinei 6 anos lá, mais 6 como polivalente, e depois fiz o curso de História. Depois do curso de História, eu fui ensinar História eu tenho um vínculo, trabalhei de 75 a 85 como contratada. Quando terminou, no município. Aí fiz o concurso do Estado para 30 horas e assumi. Depois fiz mais 15 no Estado, assumi. E fiz mais 30 no Estado em 89 e assumi também. Então, por eu ter esses 3 vínculos, então eu trabalhava em muitas escolas. As escolas do Estado, a escola do município. Eu ensinei da pré-escola... Manhã, tarde e noite você ensinava? Manhã, tarde e noite. Eu ensinava da pré-escola, comecei da pré-escola, passei por todos os níveis, na Mina Brejuí, na Mina Cauã, no nível médio, até o nível médio, todos os níveis, até o nível médio. E ainda ensinei também a educação de adultos e tive uma experiência na universidade, ensinei um período lá por convite, 2 períodos lá por convite. Não, um período por convite. Então, eu tenho experiência tive experiência da pré-escola até a universidade. Eu também fiz incursão por lá. Não sou professora de lá, não fiz concurso, não. Isso. Mas até lá eu fiz uma incursão. E por causa disso... Você gosta de ser diretora de alguma escola? Não, eu nunca quis ser. Não, eu nunca me interessei por isso, não. Aí, eu gostava mais de ensinar. E tem uma coisa... Por causa disso, eu sou conhecida demais na cidade e tenho essa imensidade de alunos, que é uma alegria grande, uma grande alegria. Eu entro no estabelecimento e digo, ei, aqui tem um sapato, a sandália, Dona Francisca, não sei o quê. Aí a pessoa já me chama pelo nome, foi sua aluna. Hoje mesmo, eu fui ali para o salão, tinha 2 ex-alunas lá. Então, é uma alegria muito grande minha, de ter sido, né, professora, porque a gente que é de classe trabalhadora, a gente não escolhe as profissões. É o que aparece e a gente abraça. Isso. E eu abracei como professora. E hoje você é funcionária do Estado e do município? Eu sou aposentada do Estado e do município. É aposentada do Estado e do município. Do Estado e do município. Me diga uma coisa, para a gente rapidinho aqui, como foi que você tem curso superior? Eu tenho curso superior, tenho licenciatura plena e bacharelado em História e fiz especialização em História do Nordeste. Esse é meu estudo. Certo, então você... Eu sou historiadora. E vestibular, passou de primeira, foi, Francisca? Não, o primeiro vestibular que eu fiz, eu não fui aprovada, eu fiz os pontos suficientes. Mas eu sou muito perfeccionista
E a minha redação eu fiz tipo assim, como fosse um poema, acho que a minha veia é poeta, né? Aham. Eu não deu tempo a ajeitar os parágrafos e pelos pontos eu teria passado. Mas aí eu não fui aprovada. Mas eu também não, no primeiro vestibular que eu fiz, eu não fui. E eu também não queria fazer faculdade. Eu queria muito fazer o segundo grau. E eu fiz. Mas na época, porque a faculdade naquela época era tão, assim, praticamente não tinha, que tinha um curso, só tinha 2 cursos na universidade. E aquilo era uma coisa tão distante, que aí eu dizia dentro de mim, eu disse, olha, eu lia muito, eu disse, olha, pelo que eu leio é o suficiente para dar aula, para desenvolver minha vida. E Mas não, aí minha sobrevivência. aí depois uma colega minha botou muito, aí eu também, eu nunca fui boa na área de cálculo, aí eles me levaram vamos fazer em Patos. Aí foi uma turma daqui, uma turma grande, a gente fez em Patos e a gente foi aprovada. Mas eu não fiz outro vestibular porque eu fui assim, tipo naquele impulso Certo. e naquela euforia, Isso. aí eu fui. Aí quando a gente fez o vestibular de lá e a gente foi aprovada, né? Nós fomos aprovadas, a maioria, só 2 meninas que não foram, a maioria foi. Mas aí eu pedi transferência para Caicó, porque se você tirasse notas boas no primeiro semestre, você seria transferida para a Universidade Federal. Então, eu toda a vida muito estudiosa, eu tirei notas boas, né, no primeiro bimestre, no primeiro semestre da universidade, aí vim para Caicó, aí fiz um curso lá na Universidade Federal, que no ano que a gente fez o curso, a universidade foi feito uma aferição de conhecimento, né, e a universidade tirou a nota mais alta, o campus de Caicó ficou com a nota mais alta do que a universidade lá de Natal. Porque tem um grupo de professores muito bons. Aí eu fiz o curso, assim, me esforcei muito, né? Apesar de dona de casa e tudo, mas eu me esforçava totalmente. Estudando e ensinando também. Estudando e ensinando. E eu sei que dessa forma eu consegui até ser laureada e tudo. Assim, não sei nem como aconteceu, mas sei pelo meu esforço. Isso. Meu esforço, que era Você só tem uma filha? Eu tenho uma filha, Rose, do meu primeiro casamento. Meu esposo morreu em 2005. E ela só teve... Rose é filha única. Filha Rose única. é filha única. E que mora em Sergipe. Que mora em Sergipe. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Como foi que o sindicato chegou na sua vida? O sindicato Mas aí o sindicato, você vai fazer o seguinte, a gente vai chamar mais um intervalo comercial. Certo. E aí a gente volta para falar do sindicato e também como foi a sua história política, né? E Francisco Palmeira também esteve participando da política Currais Novense. E será que vai voltar a participar novamente?